Para todos que desejam andar com Deus e tomar posse da herança, da salvação, da vida eterna, a aliança com Deus não pode ser quebrada, mas ela pode ser renovada. Amém, pessoal? Quanto mais você renovar sua aliança com Deus, mais firme você estará no caminho de Deus, mais firme você estará em direção às promessas de Deus. Agora, como a aliança é quebrada, não tem acordo entre Deus e os homens. Glória a Deus. Só existe acordo entre Deus e os homens e Deus quando existe uma aliança. Glória a Deus. E nós vamos falar de um homem que ele tinha uma aliança com Deus. Ele era o rei de Judá e Benjamim. Ele tinha uma aliança com Deus. Enquanto ele tinha aliança com Deus, o reinado dele era uma bênção. O povo vivia em paz, sem guerras, o povo vivia bem. Mas chegou o momento que eles achavam que Deus já não era mais suficiente para eles. Eles achavam que Deus já não era mais aquele que ia providenciar tudo na vida deles. Eles começaram a buscar outros deuses. Deixaram o altar de Deus, aliança com o Senhor, para fazer aliança com outros deuses, para fazer aliança com Deus feito pela mão de homens. E aí nós vamos ver como foi que aconteceu, como foi que o povo ficou, mas depois, graças a Deus, eles renovaram a aliança com Deus, e Deus, como sempre, estava de braços abertos para restaurar a aliança e a esperança daquele povo. Glória a Deus. O título na minha Bíblia diz assim, Asa renova a aliança do Senhor. Versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Então Deus, ele trabalha aqui na terra através do Espírito Santo e através dos seus servos. Glória a Deus. Deus, ele não desce para fazer e para realizar alguma coisa. Ele envia os seus anjos, ele envia o seu Espírito Santo, ele envia os seus servos. Glória a Deus. Então Deus enviou quem? O Espírito Santo, que veio sobre a vida de um homem que se chamava Azarias. Então esse homem, ele era um profeta, no Antigo Testamento também chamado de vidente, mas era profeta, homem de Deus. O Espírito Santo veio nele. Isso quer dizer que não foi algo do homem, foi algo do Espírito de Deus. Não foi algo que ele estava pensando e de repente ele teve aquele pensamento, eu vou lá, não. Foi algo que o Espírito Santo veio e levou ele a fazer isso. Amém, pessoal? Glória a Deus. O que leva uma pessoa a fazer aliança com Deus? É o Espírito Santo, que convenceu aquela pessoa. O Espírito Santo, quando ele consegue convencer uma pessoa, essa pessoa se arrepende dos pecados. Essa pessoa se volta para Deus. Essa pessoa vai em busca do Senhor e vai em busca de ter uma aliança com Deus e andar com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quando o Espírito Santo consegue, por que ele consegue? Porque vai depender muito das pessoas. Tem pessoas que têm o coração aberto para receber a palavra, mas tem pessoas que endurecem e dizem, não, ainda não é o momento, ainda não é a hora, agora não. Mas tem pessoas que têm o coração aberto, e quando o Espírito Santo vem e toca na pessoa, a pessoa se rende. Glória a Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre o homem chamado Azarias. Versículo 2. E ele saiu ao encontro de Asa e disse-lhe,
ouve-me, Asa, e quem mais? E todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então veja bem, naquele momento, aquele povo já não estava mais com Deus. Eles já não estavam mais buscando a Deus. Mas eles ainda confiavam em Deus. Mas eles já não estavam mais com Deus. Então Deus, olhando e vendo aquela situação, Deus diz: eu vou usar o meu servo, eu vou enviar o meu Espírito, para que aquele povo veja que eles precisam continuar tendo aliança comigo. Porque se eles deixarem a minha aliança, eu já não posso mais fazer nada por eles. Eles estão esperando a minha ajuda, eles estão esperando o meu socorro, mas eles já não se voltam mais para mim. Então, o profeta Azarias, usado pelo Espírito Santo, ele diz: Asa, não só você, mas todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, sim, o Senhor ele está contigo, mas enquanto você está com ele, se o buscardes, você vai encontrar. Se você buscar a Deus, você vai achar. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Porque pode acontecer essas duas coisas, como estava acontecendo naquela época. Existe aquela do Senhor está contigo, se o buscardes o acharei, mas existe o porém. O porém é quando a pessoa decide não buscar a Deus. Existe um porém. E no versículo 3 diz assim: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem a lei. Então Israel esteve como? Por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Isso significa que eles tinham Deus, eles estavam servindo a um Deus, mas não era o Deus verdadeiro. Então o ser humano ele pode servir muitas coisas. O ser humano ele pode servir a sua família, ele pode servir a si próprio, ele pode servir a outros deuses, mas ele também pode servir a Deus. Amém? Então o que aconteceu? Aquele povo estava servindo a outros deuses. Então eles tinham Deus, mas não era o verdadeiro. Tem pessoas que servem às suas próprias vontades. A pessoa serve a si mesma. Até quando vai buscar a Deus, a pessoa ora a Deus, busca a Deus, mas é assim: Senhor, seja feita a minha vontade. Então a pessoa até serve a Deus, mas não o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus, para a pessoa servir, a pessoa tem que dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é boa? A vontade de Deus é perfeita? A vontade de Deus é agradável? É. Glória a Deus. Mas às vezes a gente só olha para as nossas necessidades. A gente só olha para as lutas que nós estamos enfrentando. A gente só olha para aquilo que está faltando, que não está dando certo. Mas a gente às vezes tira o olhar da vontade de Deus. Jesus falou: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. O meu Pai vai te honrar. Jesus falou: se você me servir, você vai ser honrado por Deus. Amém, pessoal? Então aquele povo tinha um Deus, mas não era o verdadeiro Deus. Então, se o povo já não estava servindo a Deus, eles desprezaram quem? Os sacerdotes.
Porque os sacerdotes levavam o povo até a Deus. Se o povo estava buscando outros deuses, então eles já não procuravam mais o sacerdote que ensinasse a lei, que ensinasse e sem lei. Porque quando uma pessoa quer conhecer a Deus, a pessoa vai para onde? Né? Vai para a lei de Deus. Eu quero servir a Deus, então eu vou procurar ver o que? A lei de Deus. Se eu quero andar com Deus, se eu quero ter uma aliança com Deus, então eu vou aqui saber como que Deus é, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, como que eu devo andar, qual o caminho que Deus quer que eu ande. E depois que você adquire esse conhecimento, você vai trabalhar. Jesus falou: trabalhai não apenas pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Então depois que a pessoa vai para a lei de Deus, a pessoa vai trabalhar para ter aliança com Deus, trabalhar para ter comunhão com Deus, trabalhar para se moldar conforme o que? A vontade do Senhor. Glória a Deus. Então nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que trabalhar para fazer a vontade do Senhor. Amém? Então o povo estava sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote de ensinasse e sem lei. Versículo 4 vai falar como que eles estavam. Versículo 4 diz: mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, e aconteceu o quê? E o Senhor os rejeitou. Não diz isso. A Bíblia diz que eles buscaram e o acharam. É um prazer para Deus, é festa no céu. Quando o perdido, ele volta para o caminho. Quando o perdido, ele encontra novamente a sua razão de viver. É uma festa no céu. Amém, pessoal? E Deus deseja isso. Deus, ele deseja que o ser humano reencontre o caminho. A vontade de Deus é que o ser humano volte para o caminho certo, para que o ser humano encontre o caminho de vida eterna. E quando a pessoa volta para esse caminho, é uma festa no céu, porque era uma nação que estava perdida, que agora está se encontrando novamente, está se achando novamente. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que eles estavam angustiados. Não dá para entender por que eles estavam angustiados. Sem Deus, sem sacerdote, sem lei, eles estavam sem direção. Como que fica uma pessoa sem direção? Não sabe o que fazer. Você já viu como é um cego em tiroteio? Um cego em tiroteio, ele não sabe para onde correr. Ele fica perdido no meio do tiroteio, ele não sabe o que fazer. Assim estava o povo. E a Bíblia diz: mas quando na sua angústia eles voltaram para o Senhor Deus de Israel. Por que eles voltaram? Porque eles lembraram. Eles lembraram. Eles pensaram: peraí, quando a gente estava servindo a Deus, o verdadeiro Deus, a nossa vida era melhor. Quando nós estávamos servindo o verdadeiro Deus, a gente não estava em sofrimento, a nossa vida estava bem. E hoje a nossa vida não está bem. Nós estamos angustiados, nós estamos vivendo em provas. O que nós devemos fazer para mudar a situação? Eles pensaram: nós temos que nos voltar para Deus. Porque quando a gente estava no caminho do Senhor, o Senhor nos guardava, nos protegia, nos abençoava. O caminho é esse. Então eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, e eles encontraram. Glória a Deus. Então você vê que Deus, ele quer que o ser humano encontre a salvação, a vida eterna, o caminho eterno. Deus quer que o ser humano encontre. Deus, ele não dificulta, mas Deus, ele deixa
à disposição. Versículo 5: naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam e nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Olha como que eles estavam vivendo. Não havia paz, nem para aqueles que saíam e nem para aqueles que entravam, mas muitas perturbações em todos os habitantes daquela terra. Não escapou ninguém. Versículo 6: porque nação contra nação, cidade contra cidade, eles se despedaçavam, porque Deus o perturbara com toda angústia. Ou seja, eles estavam lutando entre si, eles estavam lutando uns contra os outros. Era para eles estarem unidos, reunidos e buscando a Deus, mas eles estavam lutando uns contra os outros. Não havia paz. Era gente contra gente, nação contra nação. Versículo 7. Azarias, ele disse, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Glória a Deus. Então Azarias falou: olha, vocês querem mudar essa situação? Vocês querem receber a paz de vocês de volta? Não vai ser fácil. Vocês terão que se esforçar. Glória a Deus. Vocês terão que ter esforço da parte de vocês. Assim é para servir a Deus. Jesus falou que a porta é estreita, mas ela conduz à salvação. Então tem que haver um esforço da parte da pessoa para servir a Deus. Não se serve a Deus com facilidade. As pessoas que tentam servir a Deus com facilidade, em pouco tempo desistem. Em pouco tempo a pessoa já olha para trás. Em pouco tempo a pessoa já desiste da aliança com Deus. Mas aqueles que se esforçam conseguem andar no caminho do Senhor, conseguem fazer a vontade de Deus, conseguem ter aliança com Deus e conseguem receber a honra do Pai. Então a Bíblia diz, o profeta Azarias diz: esforçai-vos. O negócio aqui não está bem. O negócio aqui não está bem. Vocês terão que se esforçar. Não desfaleçam as vossas mãos, porque eles iriam encontrar dificuldades. O profeta Azarias diz: olha, vocês vão ter que, vocês não podem desfalecer as vossas mãos por causa da dificuldade. Toda dificuldade leva o ser humano a ir desfalecer. Mas ele diz: não desfaleça. Você já observou, tem pessoas que quando enfrentam lutas, que quando enfrentam uma situação difícil, muitas, a maioria, a pessoa vai esfriando, vai perdendo a força, vai perdendo a fé. É ou não é? Mas o profeta diz: vocês precisam se esforçar e não desfaleçam as vossas mãos. Não importa a dificuldade, não importa o trabalho que venha dar, mas não desfaleçam as vossas mãos. Por quê? Porque a vossa obra tem uma recompensa. Então você vê que um atleta, para ele ganhar uma medalha, um atleta, para ele ganhar um troféu, ele precisa se esforçar. Por que ele precisa se esforçar? Porque ele vai competir com outros atletas que estão preparados como ele está, e outros até mais preparados ainda do que eles. O apóstolo Paulo chegou a dizer em uma de suas cartas que o atleta ele chega a se abster de tudo para alcançar uma coroa corruptível, e nós uma incorruptível. Então o atleta,
para ele ganhar aquele troféu, ele faz a sua dieta bem direitinho. Você acha que ele não sente vontade de tomar um sorvete, de comer uma pizza? Ele sente vontade, mas ele tem o objetivo, ele tem o foco, ele precisa ter esforço, e ele não come, ele fica ali. Os exercícios, ele treina, ele dá o máximo no seu treino, porque ele quer alcançar uma coroa, ele quer alcançar um troféu, e ele se abstém de muitas coisas, fica só treinando, se afasta um pouco da família, fica treinando. Ele tem um objetivo, ele se esforça, ele sabe que não vai ser fácil, ele sabe que ele tem que se esforçar, porque quando ele for competir, ele vai se deparar com atletas que estão também preparados como ele, mas ele quer ganhar. Então ele se esforça, e ele não desfalece o que? As mãos dele. Ele pode estar cansado de tanto treinar, ele pode estar querendo uma folga, ele pode estar querendo descanso, mas ele diz: não, eu não posso desfalecer. Está chegando o dia, está chegando a hora do campeonato, eu preciso me manter treinando até chegar no dia. Depois eu descanso, depois eu tiro folga, depois eu tiro férias. Então o atleta, ele se esforça e ele não desfalece as mãos dele, porque ele sabe, a recompensa dele é o troféu. Amém, pessoal? E a nossa recompensa, o nosso troféu, é o nosso nome no livro da vida. O nosso troféu é a coroa da vida eterna. Então, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então ninguém faz nada por acaso, sem recompensa. Não. O atleta, ele treina porque ele sabe que ele vai ter uma recompensa. E nós que somos de Deus, nós sabemos que nós também temos uma recompensa. E a nossa recompensa não é uma coroa corruptível, não é uma medalha corruptível, mas a nossa recompensa é incorruptível. A nossa recompensa não vai durar apenas alguns anos, mas a nossa recompensa vai durar por toda a eternidade. Nunca vai acabar. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra e de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então Asa, ele deu ouvido àquelas palavras, ele ouviu tudo que foi falado para ele, a profecia do profeta Obed. Que foi que aconteceu? Ele cobrou ânimo, ele recuperou seu ânimo. Ele recuperou porque ele era o rei. Então, se Judá e Benjamim não estavam bem, o que as pessoas cobram? Cobram do rei. Por exemplo, se o Brasil vai mal, se o Brasil não vai bem, as pessoas colocam a culpa em quem? No presidente. É ou não é? As pessoas falam, depois que esse presidente entrou, o negócio complicou. Aí coloca a culpa nos governadores, nos prefeitos, naqueles que estão na frente do país. Então Asa também, ele estava angustiado, ele não sabia o que fazer para resolver aquela situação. Mas a Bíblia diz que ele ouviu aquela profecia, ele o que? Recuperou o seu ânimo, e o que foi que ele fez? Tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, como também as cidades que tomaram das montanhas de Efraim, e ele renovou o altar do Senhor. Versículo 9. Reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Versículo 10.
juntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 15º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifícios ao Senhor do despojos que trouxeram, 700 bois, 700 ovelhas. Entraram na aliança para buscarem o Senhor, seu Deus, de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Glória a Deus. Eles entraram em quê? Na aliança para buscarem o Senhor, seu Deus, seu Pai, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Aí sim, versículo 13. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor, seu Deus, o Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto homem como mulher. Então Asa, ele já não aceitou mais aquela maldição. Ele tirou as abominações. Eles fizeram uma aliança com Deus para buscar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma. E Asa diz: ninguém vai ficar sem servir a Deus aqui. Aquele que não quiser servir a Deus vai morrer, porque ele estava decidido a renovar o pacto do Senhor. Versículo 15. E todo Judá o quê? Se alegrou. Veja só. No versículo 4 fala que eles estavam angustiados. No versículo 5 fala que eles não tinham paz. Mas depois que eles decidiram renovar a aliança com Deus, a Bíblia diz que eles o quê? Se alegraram. Desde o juramento, porque de todo o seu coração eles juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. O Senhor lhe deu repouso em redor. Versículo 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Ou seja, ele não teve problemas, ele não teve guerras, mas aquele povo teve paz. Deus trouxe para aquele povo descanso, tranquilidade. Glória a Deus, porque eles renovaram a sua aliança com Deus. E todos que renovam a sua aliança com Deus, a tendência é melhorar, a tendência é ficar melhor. Amém, pessoal? E assim será a vida de todos nós. Por nós renovarmos a nossa aliança com Deus, tudo só vai melhorar, e o Senhor nos dará descanso e paz. Amém? Então, queria convidar você a ficar de pé, porque nós vamos renovar agora a nossa aliança com Deus. Vale a pena, pessoal, renovar a aliança com Deus? Vale. O que não vale a pena é quebrar a aliança. Mas se você renovar a sua aliança com Deus, você vai ver que valeu a pena. Então feche os seus olhos.